boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando aqui na live depois, né? E eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu vou já apresentar a minha convidada e compartilhar aqui a live com ela, porque hoje o tema promete, tem muita coisa para a gente aprender. O tema da nossa live é como o corpo reage às nossas emoções. Eu convidei a psicanalista Rúbia Ganzaroli. Ela é especialista em comportamento humano, com ênfase em enneagrama e mapeamento de personalidade. Boa noite, Rúbia, seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui na nossa live. Fico muito feliz de você estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho de tanta riqueza, tanto conteúdo que você tem para nos entregar. Oi, Vanessa, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo essa informação maravilhosa, preciosa a todo o teu público. Bom, então vamos iniciar. A primeira pergunta-chave para você desencadear e tudo que você tem para nos dizer, como o corpo reage às nossas emoções. Vamos lá, Vanessa. Bem, todos já ouviram falar sobre psicossomática, mas não é bem isso que eu vim trazer para vocês. É uma novidade. É um olhar que, por mais que ele foi iniciado há muito tempo atrás, é um olhar que teve uma repaginada, e a ciência aumentou, expandiu todo o conhecimento, e toda a investigação para poder chegar à conclusão que chegou. Então, funciona mais ou menos assim. Cada corpo é um reflexo de padrões emocionais bem distintos, e é isso que a gente vai ver hoje, Vanessa. Então, portanto, eu venho aqui trazer para vocês um ensinamento de que o corpo explica que tipo de mente ou padrão mental, emocional, comportamental cada um de nós possui. Olha que interessante. E como que se formam esses padrões? Vamos lá. Bom, eu quero trazer uma linguagem bem simplificada, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento, sabe, Vanessa? Nós brincamos dentro do meio acadêmico que todos deveriam nascer com RG, CPF e um mapa de comportamento e um enneagrama também, porque isso ajudaria muito nos relacionamentos, isso traria boas relações entre pais e filhos, entre funcionários com empresários. Então eu vou trazer agora aqui uma brincadeirinha para a gente falar sobre o tema. Existe um desenho, uma animação no Netflix, eu acredito que ainda está podendo aparecer, que se chama Divertidamente. Você já chegou a assistir, Vanessa? O desenho, não. Eu vou procurar assistir. Conte. Joia. Então, eu já vou deixar aqui uma dica. Quem assistiu já vai saber do que eu estou falando. Quem não assistiu, assistam. Tá. Tem 5 personagens nesse desenho, Divertidamente. Um se chama Medo, um se chama Tristeza, o outro se chama Alegria, o outro se chama Raiva, e o outro personagem se chama Nojinho. Olha que interessante. Então, nós vamos falar sempre aqui de cinco padrões de comportamentos, e como é que eles se formam e se cristalizam no corpo. Então, eu quero falar para vocês que o formato do nosso corpo vai explicar como a nossa mente funciona. E aí vai chegar nessas 5 características de personagens aqui do Divertidamente. Então, eu vou traçando um paralelo entre o desenho também e como a gente funciona na prática, tá? Então, no decorrer do nosso desenvolvimento, isso aqui é importante a gente falar, é um pouquinho mais técnico, mas eu vou trazer uma linguagem simplificada para todos entenderem. Tá. De dentro do útero até por volta de 5, 6 anos de idade, nosso sistema nervoso está se desenvolvendo. E o que é o sistema nervoso? São todos os nossos fiozinhos que vão comandar todas as funções do nosso organismo. Então, entre falar, comer e até mesmo o funcionamento interno do coração, pulmão, enfim. Todo o sistema nervoso vai tomar conta de toda a nossa existência. E o sistema nervoso, ele se inicia dentro do útero da mamãe e vai terminar ali por volta de 5, 6 anos de idade. Vou falar sobre as 5 fases. A primeira fase, ela acontece dentro do útero ainda. Então, esse sistema nervoso está sendo desenvolvido ali dentro, e conforme as sensações da mãe, o bebê ele vai receber esse estímulo de forma mais intensa ou não. E a gente vai chamar todo esse processo de 0 a 5 anos, 5, 6 anos de idade, de mielinização. O que é isso aí? Então, imaginem que esse fiozinho aqui, imaginem ele desencapado.
ele tem aqueles araminhos, aquela parte metálica, né? Então, imagine que a parte metálica é como se fosse o sistema nervoso, e a mielinização é esse plastiquinho aqui. Porque se nós temos o nosso sistema nervoso todo desencapado, então as nossas funções ficam todas irregulares. Então, essa mielinização ela é importante para fechar, justamente para que tudo se encaixe, tudo fique em ordem até 5, 6 anos de idade. Então, a primeira mielinização ocorre dentro do útero, a segunda mielinização ocorre na fase da amamentação, a terceira mielinização ocorre na fase dos primeiros passinhos, quando a criança está começando a andar. A terceira mielinização, a quarta mielinização é na fase do desfraude, e a quinta mielinização é na fase onde a criança ela começa a entender a diferença entre menininho e menininha, que é ali em torno de 5, 6 anos de idade. Entende que papai e a mamãe são diferentes, mas entende de uma forma um pouco mais evidenciada. Então, cada uma dessas fases vai trazer o que a gente chama, Vanessa, de dor existencial. Se em cada fase dessa, o processo de fechar esse fiozinho aí do sistema nervoso se intensificar, ele vai trazer um registro para o corpo, vai tirar uma foto para o corpo. Então, se o indivíduo teve aí um problema, uma dor existencial, o bebezinho, o feto ainda, dentro do útero, for nessa fase, o corpo dele vai registrar um ato magro, longilíneo, de cabeça alongada e de atividades mais mentais, intelectuais. Na fase da amamentação, se a mielinização ela se intensificar aí e o bebê tiver uma percepção, a criança tiver uma percepção da vida de uma forma extrema, porque aqui a gente vai falar muito nessa questão de que o que adoece e o que torna o indivíduo mais neurótico, menos neurótico, ele tem mais daquela característica ou menos daquela característica, é o quanto essas 5 fases foram suaves ou não na vida da criança. Então, é até importante falar para os pais que estão aqui nos ouvindo, que vão assistir ainda, o quanto é importante um cuidado mais apurado, mais refinado na criança até os 5, 6 anos de idade, porque depois que isso estiver registrado no corpo, o sistema nervoso estiver todo mielinizado, na fase adulta só vai acontecer o reflexo disso. Então, nós vamos continuar com os padrões, os mesmos padrões adquiridos nessa fase, nós vamos transportar para a fase adulta. A dor existencial do primeiro traço é a dor da rejeição, e que traz para o corpo físico um formato mais alongado, uma cabeça mais evidenciada, e toda uma atividade mental muito mais do que no corpo, e o corpo fica um pouco mais desvitalizado. Então, na fase adulta, nós vamos ver como isso aparecer fisicamente na pessoa. São pessoas que são mais introspectivas, são pessoas que não gostam de muito toque, são pessoas que são ligadas muito mais à criatividade, porque o corpo ele não tem muita energia, o que tem mais energia é a mente. A segunda fase, ela vai trazer a dor existencial do abandono. E qual a diferença da rejeição e do abandono? A rejeição é uma percepção de que não somos benquistos, não podemos existir, nós não podemos nada. Então, a rejeição é, você não pode. É o seguinte, a criança sente que ela foi amada, que ela foi querida, e que em algum momento alguém deixou de amar, deixou de querer. Então, isso é o abandono. A diferença da rejeição e do abandono o abandono, eu te quis e agora não te quero mais. É assim que representa o abandono. Essa criança, ela vai ficar com corpo com traços mais arredondados. Ela é mais fofinha, ela é mais simpática, ela é mais falante, ela é mais sorridente, ela é mais comilona, e mais chorona, e sempre com traços mais arredondados. Tem dificuldade de ser mais magrinha. A criança, ela está sempre um pouquinho mais pesadinha. O terceiro traço, que é o traço da manipulação, que é a dor existencial da manipulação, vai funcionar assim. Imagine que a criança, ela está lá naquela fase onde ela está começando a andar, e ela está toda engraçadinha, bonitinha, cheia de habilidades, já bate palminha, já faz alguns sons com a boca. A família, ela estimula a criança a ficar fazendo esses movimentos, e algumas famílias fazem isso em moeda de troca.
e diz assim, vamos cantar parabéns? Aí a criança, ela não quer, ela não diz que não, ela fica brava. E aí o que os pais fazem? Chantageiam, manipulam, diz assim, se você quiser um moranguinho, se você quiser uma balinha, se você quiser um TT, vai ter que bater palma. Uhum. Portanto, nessa fase de mielinização, se o sistema nervoso da criança se intensificar nessa fase, o que vai acontecer é que ele vai se sentir manipulado a vida inteira. Isso também vai ficar fotografado no corpo. O corpo dessa criança vai adquirir formas mais triangulares, mas de triângulo invertido, principalmente na parte do tronco, como triângulo invertido, o rosto mais triangular, as pernas também terão aspectos mais triangulares, e o indivíduo vai ser maior em cima e menor embaixo. Na quarta fase, é a fase do desfraude. Comum os pais chamarem a atenção da criança que está desfraudando, passando de fase, ela ainda não sabe fazer cocô, xixi no banheiro, então ela precisa os pais precisam ter paciência, a família precisa ter paciência nessa fase, mas, querendo ou não, a família acaba falando, ih, olha lá, não deu tempo de chegar no banheiro. E nessa fase, a criança, ela pode desenvolver a dor existencial da humilhação. E qual é o registro fotográfico no corpo? A criança, ela fica com uma energia contida na parte superior do corpo, fica grande, e a parte do quadril em diante fica achatada, estreita, e o bumbumzinho vai para dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, cada vez que ela pensa em ir ao banheiro, ela sabe que os pais vão falar alguma coisa, ela trava. E essa energia, ela sobe aqui para cima. Então, fica aquele bumbumzinho de gaveta. Só que é uma criança que está acostumada, que vai se acostumar a carregar essas fezes. Então, vai ser uma criança acostumada a carregar, inclusive, peso. Porque essa criança, ela vai ficar calada. Né, a dor existencial dela sendo a humilhação, ela vai desenvolver um comportamento mais calado, vai ter muita dificuldade de falar das emoções dela futuramente. E o quinto e último traço, Van, com a sexualidade, é a diferenciação entre homem e mulher. Então, a menininha e o menininho sabem quem agora é homem, quem é mulher, e a quem ele se assemelha. E nesse momento, a criança, ela não só prefere o carinho da mãe, então a criança também gosta do carinho do pai, prefere estar com o pai. E olha que interessante, no momento que a criança está com a mãe, vem um certo indivíduo, que é o papai, e tira a atenção da mãe, pega a mãe, e essa criança fica achando que, peraí, alguém roubou minha mãe aqui. E quando a criança está com o pai, a mãe vem e rouba esse pai da criança. Então essa criança, ela fica com amor dividido. Ela sente que fica com amor dividido. Ela sente que a mamãe trai ela quando o papai chega e sente que o papai traiu ela quando a mamãe chega. A dor existencial desse traço, dessa fase, é a dor da traição. A criança sente que foi traída. Olha que interessante. Que tipo de ferramenta você utiliza para mensurar os resultados com cada um? Porque tem soluções, né? Existem soluções. Sim. A solução, ela tá em tomar consciência de quem você é. Essa ferramenta, ela faz assim, o indivíduo passa por uma análise onde eu investigo 6 traços no corpo físico, coloco dentro de um instrumento que vai medir quanto de cada desses 5 traços você tem registrado no seu corpo. Se você é mais de um ou mais de outro. Então, nós vamos entender, por exemplo, eu tenho uma paciente que fala assim, Rubia, eu não consigo emagrecer, eu quero muito, eu tenho vergonha de sair na rua com o peso que eu tô, eu quero muito emagrecer, mas eu não consigo. Então, essa pessoa, provavelmente, ela está enquadrada numa característica do segundo traço, da fase da amamentação, onde o corpo ele é mais redondinho. Então, essa pessoa, a dor existencial dele é o abandono. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai comer para suprir essa falta que ela tem eterna, que não sabe de onde que vem tanta dor existencial. Mas lembrando que isso está registrado no sistema nervoso central e que nós não somos nossas emoções. Está ali, mas não representa o indivíduo, essa sensação. Ela é só uma sensação.